Não olhe desse jeito, não me encare assim. Eu não te dou direito de ter pena de mim. Me deixe ficar só, se precisar eu chamo. Preciso desse tempo, preciso fazer planos. Vou mergulhar bem fundo pra me reencontrar, entrar na dança, deixar a vida me levar. Eu não notei os sinais que o universo me mandou. São reais, mais que o brilho das estrelas e do sol. Eu não notei os sinais que o universo me mandou. São reais, mais que o brilho das estrelas e do sol. Quero dormir sentada, assim me sinto bem. Respeite o meu corpo, ele sabe o que quer. Me deixe ficar séria, respeite meu humor. Você não tem meu riso, mas tem o meu amor. Vou mergulhar bem fundo pra me reencontrar, entrar na dança, deixar a vida me levar. Eu não notei os sinais que o universo me mandou. São reais, mais que o brilho das estrelas e do sol. Eu não notei os sinais que o universo me mandou. São reais, mais que o brilho das estrelas e do sol. Não olhe desse jeito, não me encare assim. Eu não te dou direito de ter pena de mim. Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está nos assistindo aqui pelo Facebook, pelo Zoom. Queria agradecer principalmente a presença da Laura e da Diele e do Wagner, a Laura e a Diele do Instituto Ver com as Mãos, que estão hoje aqui com a gente para contar um pouquinho desse projeto e para a gente conversar sobre acessibilidade nos museus. E, enfim, queria agradecer muito de verdade a parceria com vocês. É sempre muito bom estar conversando sobre esse tema tão importante. Para quem está nos assistindo, a gente vai abrir para perguntas no final da nossa live. Então, quem quiser mandar perguntas, pode mandar aqui pelo chat do Facebook ou também pelo Zoom. Vou passar a palavra para a Diele e queria agradecer de novo a presença de vocês.
Boa noite, Gabriela. Boa noite para quem nos assiste. Boa noite, Laura, que hoje me acompanha aqui representando o Ver com as Mãos. Boa noite também para o Wagner, né? Para ajudar o Wagner aqui. O meu sinal é a letra D aqui apoiada no óculos, fazendo o movimento liso do meu cabelo. E eu vou começar já para a gente treinar uma prática. Então, já que nós provavelmente hoje teremos pessoas com deficiência visual nos assistindo, e também para a Laura, que está aqui conosco, né? Saber essas informações visuais que também são importantes. Então, eu gostaria de começar, além de agradecendo, me descrevendo também. Depois eu vou passar esse exercício para a Gabriela e vou descrever depois de mim o Wagner também, e depois a Laura pode se descrever também, tá bom? Essa é uma prática que a gente costuma fazer, principalmente pensando quando a gente tem pessoas com deficiência visual nos assistindo, já que, né, como estamos aí, cada uma nas suas casas, existem informações, além da nossa questão da nossa aparência, alguns elementos que também fazem parte do nosso cenário. Eu acho que a gente criou um pouco isso agora, né, de saber onde que as pessoas estão, como é a casa delas. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho 35 anos, tenho cabelos lisos e castanhos claros, abaixo dos ombros. Eu uso óculos, um óculos de armação azul marinho, em formato retangular. Estou usando uma blusa preta e um colar com bolinhas de cerâmica. Estou na sala da minha casa. Atrás de mim tem uma estante com prateleiras brancas, uma estrutura de madeira, plantinhas, livros, porta-retratos, uma cadeira atrás de mim, uma cadeira branca, parte da cortina ali da minha janela e uma parede branca ao fundo. O Wagner, o intérprete que está aqui conosco também hoje, é um homem de pele branca, ele tem barba, cabelos curtos, castanhos, usa óculos, está vestido todo de preto, tem um relógio na mão esquerda e a parede que está ao fundo dele também é preta. E agora eu vou passar para a Gabi, para ela também fazer esse exercício, para ela ver como é simples e como a gente pode deixar a nossa live também acessível para as pessoas com deficiência visual. Obrigada, Diele. Vou fazer a tentativa, então. Então, meu nome é Gabriela, eu também sou uma mulher branca de 20 anos. Eu tenho olhos azuis, meus cabelos são castanhos e cacheados na altura dos ombros. Eu estou usando um óculos de armação redonda, preto, e do lado ele é branco. E aqui eu estou também na sala da minha casa, mas eu coloquei um fundo um pouco borrado para vocês não verem a bagunça. Mas ao fundo tem algumas fotos e estou sentada numa cadeira preta. Vou passar então a palavra para a Laura para ela fazer a descrição dela. Oi, gente, boa noite. Estou muito contente de estar aqui, agradeço pelo convite. Então, eu tenho 20 anos também, meu cabelo é castanho claro, cacheado, comprido, assim, mais abaixo dos ombros. Tenho os olhos também azuis, meio claros, um pouco castanho, o olho direito, por causa do glaucoma congênito. Também sou uma mulher branca. Estou usando uma blusa preta, simples, e estou vestindo um casaco com estampa de leopardo. Atrás de mim está a porta do meu quarto, e eu estou aqui no meu quarto, então não tem muita coisa para ver. E é isso. Acho que reforçando, né, acho que em nome de todos os participantes do Ver com as Mãos, a gente queria agradecer por estar aqui com vocês de novo, né, Gabriela? A nossa parceria com o Museu do Holocausto já vem de algum tempo atrás, né? A nossa primeira visita, acho que alguns dos alunos eram bem novinhos ainda, né? E essa parceria se estendeu por todo esse tempo. E ver eles hoje aqui comigo contribuindo nessa discussão é muito importante para nós, porque era o que a gente buscava, né? Desde o início do projeto. Então, queria agradecer por a gente estar aqui de novo, de alguma forma, contribuindo com vocês. Eu que agradeço vocês, meninas, em nome do museu. É sempre uma oportunidade incrível estar aprendendo com vocês sobre acessibilidade, sobre inclusão, e como a Jelly falou, sobre como tornar esse espaço do museu, até virtual por enquanto, cada vez mais acessível. E com isso eu queria perguntar para vocês, um pouquinho também para o pessoal de casa saber, o que é o projeto Ver com as Mãos, né? Como a gente falou, o museu já tem uma parceria, a gente já tem um trabalho de bastante tempo, mas agora a gente decidiu também fazer essa live para contar um pouquinho. Queria que vocês contassem um pouco para o pessoal que está nos assistindo desse projeto que é tão incrível.
Bem, eu vou começar falando, mas depois eu vou passar a palavra para a Laura também, porque o projeto ele se construiu, se constituiu principalmente pela presença deles, né? Então eu vou contar um pouquinho dessa história antes do projeto surgir em si, porque ele começa lá na minha trajetória como professora de arte, né? Uma recém-formada no curso de artes, descobrindo esse universo da educação especial, que foi onde eu acabei conduzindo toda a minha pesquisa e minha prática mesmo docente, né? Então, eu tinha 18 anos, era mais nova do que vocês duas quando eu comecei a trabalhar na educação especial, e esse tema, né, era novo também para mim. Eu não venho de uma família que tem pessoas com deficiência, nem de uma vivência com pessoas com deficiência, mas o desconhecimento me fez me interessar pelo assunto. E a questão dos museus, ela veio caminhando junto com a minha prática, né? Porque como professora de arte, em um certo momento da minha prática, eu quis levar os meus alunos ao museu. Né? E isso foi um desafio, né? Foi desafiador para mim, enquanto profissional, por me deparar com espaços da nossa cidade que, de fato, não estavam preparados, mas também nem consideravam as pessoas com deficiência enquanto público. Né? Então, eu venho dessa reflexão de como tornar essas questões da arte e do ensino da arte acessíveis, mas isso acabou extrapolando as questões da sala de aula, da escola e dos conteúdos. E os museus e os espaços culturais foram um desses primeiros espaços, na verdade, em que o nosso trabalho ali em sala de aula começou a transformar. Né? É um processo isso. Então, lá em 2006, quando eu comecei a trabalhar com isso, há bastante tempo atrás, a questão dos museus ela já se tornou uma problemática, né? Então, lá na minha especialização, eu já conversava um pouco sobre isso, já dialogava, já tentava levar esses estudantes para esses espaços, e era sempre barrada, já não chegava nem na questão dos materiais acessíveis, mas no direito ao acesso. Né? Existiam essas barreiras que não eram arquitetônicas, eram atitudinais pela falta de conhecimento. Depois de 6 anos trabalhando com os alunos, eu tive a oportunidade de formalizar e escrever um projeto num edital de financiamento, que era o edital de financiamento do Criança Esperança. E esse edital, de fato, formalizou algo que a gente já fazia dentro da nossa sala de aula, de uma prática que foi construída com eles ainda muito pequenininhos. A Laura ainda nem estava lá, né, nessa época, Não. Ela veio depois que o projeto surgiu, mas foi construído junto com esses jovens estudantes e crianças que passaram a se interessar por arte e cultura. A visita aos museus, ela se transformou numa das principais atividades do projeto, uma das principais ações, quando a gente se deu conta que se nós não fizéssemos alguma coisa, nós ficaríamos eternamente esperando que os espaços estivessem prontos e preparados. E o que é, né, estar pronto e preparado? Na verdade, é um processo de construção que vai acontecer na medida que as pessoas com deficiência estiverem nesses lugares. Então, o Ver com as Mãos, além de oferecer oficinas que proporcionavam esse contato com as diversas linguagens artísticas, também tinha essa preocupação de formar os profissionais, informar, né, também os profissionais da educação e das diversas áreas culturais, e aí entram as equipes de ação educativa, para receber o público com deficiência visual da forma adequada. Como fazer isso, né? Aproximando esses universos que parecem tão distantes para nós quando a gente não convive com a deficiência. Então, os estudantes, os alunos, os jovens com deficiência visual, eles se transformaram nas principais ferramentas para que a inclusão acontecesse. Eles, né? Eles precisam estar lá e eles precisam aprender a reivindicar os seus direitos, né? Ter acesso, primeiro, principalmente à arte e à cultura, para que eles saibam, né, e tenham consciência do que eles podem reivindicar nos lugares e de como isso vai acontecer. E aí entra, então, né, esses jovens que se transformaram em protagonistas dessas ações, né, e que estavam a todo momento envolvidos nesse processo de mudança. A gente acredita, né, que, na verdade, é um processo que envolve não só questões materiais e físicas, mas principalmente a mudança de olhar das pessoas. Então, eu queria passar para a Laura, para que ela pudesse falar um pouco para vocês também
dela enquanto pessoa com deficiência, né? O que o Ver com as Mãos teve como papel ali nesse processo, né? Como ela se vê dentro, né, do projeto antes de hoje, né? Então eu vou passar para a Laura para ela conversar um pouquinho com vocês também. Então, como a Di falou, antes do projeto ser oficializado como projeto, né, eu não tinha participado dessas práticas, eu estudava em um outro lugar, e aí quando eu decidi estudar lá no Instituto para Nascidos Cegos, que foi onde eu conheci o projeto da Diele, que estava sendo criado por ela, e a gente utilizava o espaço, né, da instituição, eu me deparei com o projeto. E eu tinha uns 12 anos, então faz o quê? Uns 9 anos já, uns 9, 8 anos que a gente está nessa. E aí eu acabei entrando nisso, sem saber quase nada assim de arte, de cultura, apesar de eu me interessar muito por questões artísticas, porque eu sempre fui uma pessoa que se interessou por arte de modo geral, mas eu não tinha muito conhecimento sobre o que era arte, né? Estudar a arte verdadeiramente. Isso já não era algo que fazia parte da minha vida. E quando eu entrei no projeto, eu tinha 12 anos e eu enxergava, eu era baixa visão. Então, eu desenhava, escrevia, assim, no papel mesmo. Então, eu conheci o projeto, assim, me apaixonei e comecei a ter o acesso de ter arte, porque eu acredito que se você quer trabalhar em algum sentido, quer opinar, quer entender a arte, você precisa estudar a arte, você precisa saber o que é arte, né? Você ter esse conhecimento de arte. Então, eu entrei no projeto e comecei com esse processo de me desenvolver como uma pessoa que estava ali para aprender verdadeiramente o que é arte de uma maneira acessível, né? E as coisas foram acontecendo, o projeto foi crescendo, a gente começou a ter visitas no museu, e foi aí que a gente percebeu que não era, não era um espaço acessível, né? Principalmente porque a gente chegava muitas vezes e as pessoas que trabalhavam no museu ficavam muito receosas em saber que teriam um público que eram pessoas que tinham deficiência visual. Então, foi bem complicado no começo, mas a gente queria estar ali, né? Porque a gente estudava e a gente gostava daquilo que a gente aprendia, daquilo que a gente consumia dentro da sala de aula. Então, a gente queria conhecer além do que a gente via dentro da sala de aula, né? Que é o principal, que é você poder ver no mundo como as coisas estão surgindo, o que tem de arte nova, o que está sendo apresentado de arte antiga e todas essas questões relacionadas a espaços culturais, né? E etc. E acabou que a gente começou a querer desenvolver, não, vamos se mexer aqui para tornar isso um espaço inclusivo, né? Acessível, mas inclusivo, onde a gente possa se sentir parte, se sentir bem-vindo, sabendo que as coisas ali dentro vão estar acessíveis para a gente. Então começou, daí eu acho que a partir desse ponto que a gente que passou tanto tempo estudando a arte, entendendo, conhecendo a arte, começou a querer trabalhar nesse processo para ter acesso à arte fora da sala de aula, né? Então, quando a gente deixou de ser apenas quem estava ali para absorver, para conhecer, para desfrutar, como alguém pessoas que queriam estar ali para também trabalhar dentro disso no sentido de tornar acessível, tornar inclusivo, né? Então, eu acho que na minha vida o projeto ele foi muito importante, eu acredito que para os meus colegas que também estavam dentro, da gente poder ver que a gente tinha o direito de estar no museu, de estar num teatro, de estar em qualquer espaço cultural e realmente aproveitar o que o espaço cultural tem para oferecer, o que o museu tem para oferecer, né? As exposições, as obras e tudo mais. Porque é muito diferente você ir no museu por ir e você ir no museu para você estar ali e ver realmente o que tem ali para ver, como todas as pessoas que vão porque gostam daquilo, né? E eu acho que ajudou muito nessa questão da autonomia, de ver que as coisas nesse sentido eram possíveis, de fazer acontecer.
e também de conhecer mais de arte, de uma maneira acessível, né? De uma maneira em que a gente podia aprofundar os assuntos, que a gente podia trabalhar com materiais artísticos, né? Com o desenho, com a música, com o teatro e todas essas questões. Então, eu acho que nesse sentido que o projeto somou, assim, na minha vida, e na vida também daqueles que estavam participando e participam junto comigo até hoje. Legal, Laura. Queria agradecer bastante por esse relato. Acho que muita gente ainda não conhecia o projeto e fica o convite para todo mundo que ainda não conhecia para procurar nas redes, porque realmente vale muito a pena acompanhar isso que vocês fazem, que é muito especial. E pensando nisso que você contou, Laura, eu queria perguntar se você podia contar um pouquinho para quem está nos assistindo, quais são os maiores desafios que você sentiu, que você observou como participante do projeto nas suas visitas aos museus? Desde que você entrou, mas também hoje em dia ainda no projeto, como que você vê, assim, quais são esses maiores desafios na visita ao museu para tornar um espaço realmente inclusivo e acessível para todo mundo? Eu acho que a questão de entender que existe uma grande diversidade dentro da deficiência. Porque as pessoas que trabalham com isso e que trabalham dentro de museus e fora também, acho que no mundo, né, expandindo um pouco mais o pensamento, ainda tem uma dificuldade muito grande em entender que pessoas com deficiência, elas têm independência, autonomia, e elas saem sozinhas, mas elas também saem em grupos, e perceber que cada um vai ter uma deficiência. Então, por exemplo, uma deficiência no sentido de vai ser diferente para cada um. Porque no meu caso, eu entrei no projeto tendo baixa visão, né? Enxergando, como eu falei, eu desenhava no papel de um jeito, quando eu perdi a visão, eu comecei a desenhar de outro, que as coisas foram mudando para mim, né? De acordo com essa deficiência que eu tinha. Então, deixar de ser uma pessoa que tinha baixa visão para ser uma pessoa que era cega. E é muito diferente a experiência de uma pessoa que já nasceu cega para uma pessoa que se tornou cega e para uma pessoa que é baixa visão. Sem falar que ser baixa visão é uma coisa muito mais ampla ainda, porque existe várias formas de enxergar, né? As pessoas tendem a achar que quem tem baixa visão, principalmente, todas veem igual, vem pouco, então elas veem, tem que ser tudo ampliado, e não necessariamente, né? Isso vai variar muito de acordo com o que a pessoa tem. Então, eu acho que das pessoas entenderem que para você pensar num espaço acessível, você não precisa necessariamente querer adaptar tudo de uma maneira, tipo, criar como se fosse praticamente outra exposição para aquela exposição que está sendo apresentada. Mas perceber que você, para se tornar uma coisa realmente acessível, é pensar em todos os públicos dentro daquilo que você está apresentando, né? Então, perceber que, beleza, uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que enxerga pouco, e uma pessoa que enxerga 100%. Como que eu posso tornar essa exposição, a mesma exposição, para um grupo ampliado, para um grupo onde tem todos esses tipos de pessoa, acessível para todos ali, né? Entender que existe essa diversidade e querer fazer com que essa diversidade ela seja algo compartilhado e não algo separado. Eu acho que é uma das maiores dificuldades, né? Acho que a Di também pode complementar um pouco dentro disso que eu falei. Eu acho que a Laura traz uma reflexão fundamental, né? Que vai de encontro com o que eu estava falando ali, que na verdade a gente pensa, quando a gente fala acessibilidade, é muito comum que a gente pense em estrutura, né? A gente pense em acesso no sentido físico, mas quando a gente fala numa experiência acessível, a gente está falando em algo muito maior que isso, né? E que envolve uma mudança de pensamento de pessoas que são profissionais dentro do museu, mas que vêm de uma sociedade que tem uma visão já pré-concebida e construída e limitada, muitas vezes, a respeito das deficiências, não é, Laura?
Então, a gente sempre fala sobre essas generalizações, né? Que, na verdade, não cabe, a gente não consegue colocar as pessoas dentro de caixinhas, né? Então, a gente consegue pensar visitas mais adequadas para determinado público, mas quando esse processo ele acontece em algo que a gente precisa transformar e adaptar, como a Laura falou, ele é muito mais difícil, né? Quando a gente está falando de uma conscientização, né, e de uma equipe de ação educativa que já consegue ter essa visão mais ampliada, que considera a presença de diversos públicos, aí a gente consegue falar de experiências inclusivas. Senão a gente vai falar normalmente de adaptações, né? Sim, elas são necessárias, muitas vezes é através delas que uma pessoa cega vai ter contato com uma obra de arte, por exemplo, que não pode ser tateada, mas isso não pode ser a única premissa para ele estar no museu, porque nem sempre a gente vai ter coisas táteis, né? Então, eu sempre brinco que o nome Ver com as Mãos, ele é, na verdade, uma coisa muito simplista, quando a gente pensa nas diversas possibilidades de uma pessoa que não enxerga ter acesso, né, à comunicação, a imagens. Então, é óbvio que a gente pode falar de questões técnicas relacionadas a uma adaptação tátil, a um audioguia dentro do museu, a uma pista tátil, a inserir o braille, a letra ampliada, mas isso são questões técnicas. E a gente, quando fala em acessibilidade, a gente fala em algo um pouco maior do que isso, que envolve acessibilidade atitudinal, que envolve o conhecimento desse profissional que está dentro do museu, de quais são as necessidades que ele precisa abordar, né? E aí eu acho que a gente entra numa questão que, para mim, é muito importante, que é a diferença entre um material acessível e uma experiência acessível. Você pode ter os materiais mais fantásticos dentro do teu museu, mas eles vão, de fato, funcionar ou não, né? Ou transformar aquela experiência em algo que possa incluir todas as pessoas, quando você consegue pensar nisso para além, né, desses materiais. E eu gosto muito de lembrar da nossa visita no Museu do Holocausto, quando eu falo desse exemplo, porque a gente não preparou nada especificamente, né? Quando a gente fez a visita, eu lembro que eu fiz uma visita técnica, assim, antes para conhecer o espaço, e levei 2 estudantes, né, 2 jovens com deficiência visual, com diferentes características, justamente para eles vivenciarem essa experiência da visita guiada, para que eles pudessem apontar para a equipe do museu, de fato, quais seriam as necessidades, né? O que eles viam como importante dentro da experiência da visita como um todo, né? Para que a gente não ficasse só preso a isso, o que pode tocar, o que não pode tocar, o que precisa adaptar e o que não precisa. E eu lembro que a nossa visita ela começou muito antes da gente entrar no espaço, né? No espaço em si, na sala expositiva. Ela começou lá fora, né? Ela começou na chegada. Esse museu ele está dentro de um espaço, ele envolve todo um ambiente, todo um contexto, né? Então, quando a gente pensa numa visita acessível, a gente precisa lembrar de tudo, desde o trajeto, da chegada, do espaço, de todas as sensações que esse espaço nos dá, para além daquilo que a gente está vendo ali, uma fotografia na parede, né? Eu gosto de lembrar que quando a gente entrava nessas salas, a Laura também pode comentar a partir da experiência dela, porque ela fez visitas de 2 jeitos já no museu, né? Ela já foi em grupo e ela também já fez visita autônoma com as colegas da faculdade. Mas uma coisa que, pelo menos para mim, ficava muito forte era essa experiência como um todo de estar dentro da sala. Do som que você ouvia, das informações que estavam ali, mas também das escolhas desse mediador, da história que ele ia contar, do personagem que ele ia contar, né, Laura? São escolhas, e essa visita ela pode ter N características, ela pode ter, ela não precisa ser, né, igual para todo mundo, ela não é igual para todo mundo, então por que ela seria, né, para uma pessoa com deficiência? Então eu acho que quando a equipe de ação educativa ela tem esse olhar, né, para as pessoas enquanto pessoas, para além das deficiências e das suas limitações, que normalmente é o que a gente vê, a gente consegue sim pensar numa iniciativa dentro do museu que pense em todas as pessoas, né? E antes dessa exposição ser concebida, por exemplo, né, Laura? A gente sempre conversava que era muito mais fácil quando a nossa presença ela estava lá antes de tudo ficar pronto, por exemplo, né? Uma visita, vamos pensar numa exposição itinerante dentro do museu, nessas exposições temporárias, né? Quando o nosso contato ele envolvia o curador, o artista, o pessoal do acervo, toda a equipe da ação educativa, além do mediador, a coordenação, a direção do museu,
esse diálogo ele era muito mais possível, né? Porque aí você consegue, de fato, promover essa mudança de pensamento e a gente não fica preso lá a olhar para a obra na parede e pensar como que ela seria acessível ao tato, por exemplo. E não é só isso, né? Pode falar, Laura. Eu queria só fazer um comentário dentro disso que você estava falando, eu fui no Museu do Holocausto 3, 4 vezes, eu sou muito apaixonada, eu gosto muito. E eu acho que o que mais me tocou dentro do Museu do Holocausto, que fez, caramba, eu quero voltar, eu quero ver mais, é o fato de que lá dentro você trabalha com N tipos de elementos, né? Igual a Di falou. Então, eu já fui com o grupo do projeto e eu já fui com amigas da faculdade e em momento nenhum, ninguém que estava lá dentro sabia que eu ia aparecer uma menina cega e aparecer lá qualquer dia desses, assim, eu fui, minha amiga agendou a visita, colocou meu nome lá e beleza, fomos. E eu não senti essa diferença de quando eu fui com o projeto de quando eu fui sozinha. Porque dentro do Museu do Holocausto, é trabalhado muito essa questão das histórias, do conceito da obra. O que para mim, opinião minha, principalmente, é o mais importante quando você está ali vendo uma obra. É lógico que você precisa saber o que está na imagem, é lógico que você precisa entender como a escultura que o artista fez, mas você pode chegar nisso através de um conceito, né? Você pode chegar nisso entendendo o que aquela obra queria passar. Então, além de toda a ambientalização que é criada lá dentro, né? Que tem a sala lá, não lembro o nome da sala, mas onde tem toda a ambientalização com a música que estava tocando, com os sons que tinha, com o espaço, você percebe toda a ambientalização ali naquele lugar, e com o mediador falando sobre as histórias das pessoas da Segunda Guerra. Então, aquilo me fez, toda essa simbologia que tem as experiências dentro do museu, que eu acho que torna aquilo super, super inclusivo. Porque você não precisa de mais nada. Você precisa estar ali, disposto a aprender e tendo a liberdade pelos mediadores de você, se você tiver interesse em saber detalhes do que está numa imagem, se você quer pegar em uma obra e você ter essa liberdade, né? Eu acredito que vai muito também da cabeça das pessoas que estão trabalhando dentro do museu, né? Dessa coisa de estar disposto a entender o que precisa ser acessível. E pronto, isso já acontece. Eu acho que isso está relacionado com a presença, né, Gabriela? O fato das pessoas com deficiência estarem nesses espaços vão fazer que esses questionamentos surgem, que as reflexões dentro desses espaços aconteçam, né? É preciso estar lá para que a mudança aconteça, né? Caso contrário, é muito provável que a gente continuasse seguindo, né, dentro dos mesmos protocolos de pensar, né, como que a gente vai dentro do museu e de que forma a gente frui a informação. Né? Então, a presença, eu vejo a presença deles nesses anos todos, né, indo aos espaços, como extremamente necessárias, né? Escutar realmente eles e perceber de que forma eles podem contribuir nesse processo. Eu acho que isso é fundamental. Sem dúvida. Nossa, é muito interessante tudo isso que vocês comentaram. E achei muito legal, acho que não sei se foi a Diele ou a Laura, que vocês comentaram sobre colocar as pessoas em caixinhas. E a gente acaba colocando a experiência de um espaço cultural também dentro de uma caixinha. Como se todo mundo tivesse a mesma experiência, mesmo interesse, a mesma forma de ter aquela experiência no espaço cultural. E como a Laura bem disse, não é assim. A gente tem, né, uma pluralidade de sujeitos e, enfim, também das pessoas com deficiência. E achei muito legal isso de pensar a visita antes, né? Como a visita antes, acho que essa seria também uma das possíveis soluções, né? Até ia perguntar para vocês agora, como que vocês veem soluções para esses desafios, para esses maiores desafios? E muito interessante também o que a Laura falou da questão da visita autônoma, que acho que é algo que quando a gente não tem contato com esse tema, a gente não pensa, a gente não considera, a gente pensa que o pessoal vai vir num grupo e não é assim. A gente realmente, como vocês bem falaram, a gente tem que considerar essa visita autônoma que é para todos, né?
E se vocês quiserem falar um pouquinho dessa questão, acho que é bem interessante para quem está nos assistindo, mas queria desde já também agradecer a Laura pelo que ela comentou da visita ao Museu do Holocausto e dizer que, como a Diele disse, isso é fruto, assim, do trabalho de vocês também, de pensar essa visita inclusiva. A gente sempre agradece o trabalho do Instituto Ver com as Mãos e também dos nossos inúmeros outros parceiros para pensar em como tratar, né, que o museu trata da pluralidade de sujeitos e de histórias, como a Laura falou, cada um tem a sua história e cada um tem a sua experiência no museu também. Então, como vocês acham que a gente pode pensar em soluções assim para esses espaços? Eu costumo falar, né, que eu não sou uma profissional que trabalha com acessibilidade no museu, mas eu acho que o meu trabalho ao longo do tempo fez com que eu pudesse fazer com que esses espaços repensassem a sua acessibilidade. Né? Então, eu acredito que existe a visita ideal e a visita real, né? E existe a acessibilidade ideal e também a acessibilidade possível. Né? Então, a gente sabe que, na verdade, não existe uma fórmula pronta, né? E acho que essa também é uma grande dificuldade de a gente ter, de fato, políticas públicas que determinem, né, o que seria. Então, a gente tem lá as normas da BNT, né, que vão dizer algumas questões técnicas do que seria necessário. E eu sempre falo assim, o que dá para a gente fazer? Né? O que é possível? É possível a gente incluir audiodescrição nessa exposição? Que ótimo! É possível a gente disponibilizar que alguns objetos sejam tocados? Excelente! É melhor do que a gente adaptar e fazer uma réplica. Mas isso não é possível? Quais os objetos que a gente poderia inserir, então, que pudessem contextualizar isso? Nossa, a gente pode ter etiqueta em braille? Que bom! Mas se ela não existir, a visita pode acontecer da mesma forma? Sim, ela pode. Então, eu acho que esses diálogos, eles são importantes. O fato de compreender realmente o que é necessário para que aquela pessoa com deficiência possa estar dentro do museu e possa usufruir daquela visita como qualquer outra pessoa, vai depender muito também da compreensão dessa diversidade, que é como a Laura colocou. Para uma pessoa de baixa visão, muitas vezes o que é necessário para ela não vai funcionar para a pessoa cega. E muitas vezes aqueles recursos que a gente vai usar para a pessoa cega, elas vão ser desnecessárias para a pessoa de baixa visão. Então, eu acho que compreender essa diversidade, no caso da deficiência visual, ela é fundamental. Né, para que a gente não fique lá pensando em inserir 1 zilhão de recursos de acessibilidade, né? Aí a gente fica preocupado lá em fazer todas as etiquetas em braille, daí a gente se dá conta que se a gente não colocar um piso tátil, a pessoa cega não vai chegar sozinha até essa etiqueta. Ou se a gente colocar um piso tátil, né, um piso podotátil dentro do museu, mas a gente quiser mudar a rota da visita, por exemplo, aquele piso tátil também vai ter que ser móvel para isso. Né? Então, eu acho que são questões que, muitas vezes, elas não vão ter uma fórmula única. Né? Existem questões técnicas, sim, determinadas para isso, mas eu acho que muito mais vai do nosso olhar para encontrar essas possibilidades. Eu percebo que quando a gente começa já essa questão do levar a pessoa com deficiência ou a pessoa com deficiência estar dentro do museu, pelos problemas que isso envolve, né, pela dificuldade que isso envolve, é muito provável que a gente encontre N barreiras, né? Agora, quando a gente muda o nosso olhar para as possibilidades disso, né, para as infinitas possibilidades e para o quanto a gente pode pensar nessa diversidade do público, eu acho que aí a gente vai encontrar alternativas. Então, eu ainda acredito muito na mudança do olhar, né? Na mudança do olhar, na conscientização, no aproximar esses universos que parecem tão, né, distintos e tão longes um do outro. E essas pessoas precisam estar nos espaços. E elas precisam estar nos espaços não só como espectadores, mas também como fazedores de cultura, né? Fazedores de arte e cultura, como pessoas que podem contribuir com isso, como profissionais dentro do museu. Eu costumo falar assim que antes de eu propor alguma coisa aqui, eu fui buscar, né, o que existia. A gente está falando de uma cidade, né, de uma Curitiba que ainda discute muito pouco isso, né, e que ainda está numa reflexão muito rasa com relação à pessoa com deficiência dentro do museu e o que a gente poderia fazer para que isso melhorasse. O Museu do Holocausto está anos-luz à frente de alguns espaços, quando, por exemplo, tem um profissional intérprete dentro da sua equipe de ação educativa. Isso, para mim, já é um grande avanço, né? A gente colocar, de fato, profissionais que estão envolvidos com esse público. E aí eu vou ficar mais feliz ainda que
quando isso for uma pessoa com deficiência dentro da equipe de ação educativa do museu, né? Para que essa pessoa possa ter voz ali dentro e possa repensar esses espaços, né, de fato. E ter conhecido, por exemplo, o trabalho do Museu de Arte Moderna de São Paulo me fez perceber que eu não estava doida, na verdade, nisso, né? E que isso é possível, né? Então, por exemplo, eles têm mediadores surdos dentro do museu. Eles têm um oficineiro que é cego, uma pessoa que conduz a oficina de cerâmica. A gente tem o exemplo da Camila Alves, que foi a primeira mediadora cega do Centro Cultural Banco do Brasil. Então, a gente tem visto, na verdade, esses avanços, e esses avanços mais significativos, normalmente, eles se dão com a presença dessas pessoas com deficiência ocupando seus espaços dentro desses lugares. E acho que eu passo para a Laura, para que ela também possa contar um pouquinho das experiências que ela teve, não só como espectadora, né, mas como mediadora, porque a gente teve experiências muito positivas, eu posso citar com a Caixa Cultural, com o Museu do Holocausto, na exposição que a gente organizou junto com a equipe do ateliê do João Turim, em que eles foram mediadores, e eu acho que a Laura pode contar um pouquinho para vocês como é estar desse outro lado, né? Não só do lado do espectador, né, do consumidor, mas de quem também tem o que contribuir, né, nesse processo. Tiede, antes de passar para a Laura, eu queria só lembrar o pessoal, caso alguém tenha alguma pergunta, pode mandar aqui pelo chat do Zoom e também no Facebook. Laura, com você. Obrigada. Então, eu acho que uma experiência bem legal que eu já tive junto com outras pessoas dentro do projeto foi uma vez que a gente já estava indo, foi em algumas experiências, algumas exposições na Caixa Cultural, e numa dessas exposições que a gente foi com um curso que tem dentro do Guido, do Guido Viaro, aqui em Curitiba, e que é o Jovens Jornalistas, que é um curso de jornalismo, assim, para pessoas jovens, né? E a gente foi, então metade dessas pessoas enxergava e a outra metade era baixa visão ou era cega. E quando a gente foi, a gente teve uma experiência, assim, totalmente legal, porque era uma exposição que mexia com os sentidos, que mexia com outros sentidos relacionados ao tato, ao cheiro, ao gosto, para trazer sensações, para a gente capturar memórias, assim, uma experiência que foi muito legal. E todo mundo pôde participar disso. E aí a gente decidiu trazer essa exposição com parceria Caixa Cultural para dentro do Guido, né? E quem foi os mediadores fui eu e mais 2 colegas meus, onde a gente mediou a exposição. E foi uma experiência totalmente legal. A gente deixou o espaço totalmente acessível para a gente saber onde as coisas estavam, para a gente saber em que direção seguir. Teve toda uma organização por trás disso, onde cada um ficou responsável por mediar alguma parte da exposição. E foi uma experiência muito legal, porque todo mundo estava ali fazendo exatamente a mesma coisa, vivenciando cada um do seu jeito, tendo as suas experiências, as suas memórias, mas dentro dessa exposição. E eu acho que o que trouxe isso, que possibilitou com que a gente fizesse isso, além da exposição que a gente estava mediando ser muito voltada para isso, foi também a questão da Caixa Cultural, né? Dos mediadores de lá, da curadoria de lá, de todos quererem com que a gente fizesse com que a gente pudesse realmente estar ali inserido de uma maneira inclusiva para todo mundo, né? Então, eu acho que também está muito dentro desse pensamento de ter a mente sempre aberta, disposto a perceber certas coisas, assim, perceber os detalhes, conversar com uma pessoa que tem deficiência, querer entender como seria realmente uma experiência acessível, né? Porque você não faz uma experiência 100% acessível se você não conhece o público para quem você está fazendo, se você não tem a opinião do público para quem você está fazendo, que entenda daquilo que você está criando, está desenvolvendo ali dentro, né? Então, eu acho que isso foi muito bacana porque a gente teve esse apoio, esse incentivo, essa parceria, principalmente, para que a gente pudesse não estar só como o papel da pessoa que recebe arte, que desfruta de arte, mas da pessoa que também faz arte e que também participa do processo de apresentação da própria arte, né?
Eu acho que é isso. Legal, Laura, muito obrigada. Giele, Laura, vocês querem complementar com alguma coisa? Querem passar uma mensagem final? Da minha parte, acho que das perguntas, pelo menos que eu tinha Eu para quero vocês. comentar o que a Laura falou aqui agora, que eu acho que tem a ver com o que a gente buscava, né? Isso que a Laura está relatando para vocês hoje é o ver com as mãos hoje, né? Hoje nós não estamos mais alocados numa instituição, porque esses alunos, esses jovens, eles cresceram em todos os sentidos, né? Eles cresceram de idade, de tamanho, mas também de percepção de que esses espaços, esses lugares também são deles. Essas iniciativas, e essa especialmente que a Laura relatou para vocês, ela veio da vontade deles de estar ali mediando, né? Então, hoje eu só proponho, eu dou ideia, eu medio, mas eles estão ocupando esses espaços, né? O Ver com as Mãos hoje é um projeto itinerante que não está vinculado a nenhuma instituição, justamente porque ele tem vida a partir do momento em que esses estudantes, esses jovens, que tiveram todo esse repertório, esse acesso, essa oportunidade, né, de conhecer a arte, de conhecer cultura, de entender quais eram os seus direitos, na medida que esses jovens se espalham por esses espaços. Né? Então, o David, que está nos assistindo, eu estava dando uma olhada nos comentários aqui enquanto a Laura estava falando. O David, que estava nos assistindo aqui agora, esses dias foi ele que foi convidado pela equipe do Solar do Barão para ir falar sobre acessibilidade. Né? Assim como a Laura, dentro do trabalho dela na IBENS, também tem construído essa concepção, né? E eu acho que esses são os frutos, né, dessas sementes que a gente vem plantando ao longo desse tempo. E é o que eu esperava, né? Talvez eu nem imaginava, né, a grandiosidade disso quando a gente começou a falar sobre acessibilidade, sobre arte, sobre inclusão, mas hoje eu vejo isso acontecendo na prática, né? Na medida em que eles vão ocupando esses lugares e esses espaços. Hoje, atualmente, eu também não trabalho só com pessoas com deficiência visual, eu trabalho num centro estadual de capacitação em arte, né? Eu sou professora do Estado, e eu também vejo essas mudanças acontecendo, e tudo isso que a gente sonhou por todo esse tempo, aos poucos transformando esse espaço, né? Então, hoje eu trabalho com profissionais que não são da área da educação especial, que são da área da arte e das mais diversas linguagens artísticas. E esses jovens que tiveram acesso à arte, hoje vão de forma autônoma nesse espaço, se inscrevem nas oficinas, alguns se interessaram por teatro, outros por jornalismo, outros por circo, outros por desenho, e essa é a liberdade, né, que eles tiveram ao longo desse tempo de se entender, né, e de entender aonde que eles gostariam de se encaixar dentro disso, né, e assim eles vão ocupando esses espaços, né, a Laura na faculdade, muitos deles também já escolheram os seus cursos, né, e com que querem trabalhar, e é muito curioso, e eu falo que isso me deixa muito feliz, é que a questão da educação, né, de estar inseridos na educação, muitos escolheram a licenciatura, e inseridos em espaços e ambientes onde eles são, de fato, as pessoas que estão promovendo as mudanças, né? São eles que estão lá sinalizando com a sua presença a necessidade de que esses ambientes pensem em todas as pessoas. Então, eu acho que é isso que a gente quer ver acontecer, né? Então, essa visita que a Laura relatou para vocês no Museu do Holocausto, eu não estava lá, e é assim que é para ser, né? Essas visitas aconteceram como uma forma de oportunizar, né? Oportunizar o acesso. E a partir disso, nosso desejo é que cada vez mais o público com deficiência esteja nos museus, nos espaços culturais, nos teatros, no cinema, de forma autônoma, né, mostrando que a gente não se encaixa só numa visita pontual organizada para uma escola, e que a escola um dia acaba, né, e a vida social ela é necessária para todas as pessoas. Então, que esses espaços lembrem, né, desses públicos diversos, para que cada vez mais a gente não estranhe a presença deles nesses espaços, e que nenhuma visita seja algo extraordinário, mas seja algo dentro do que é pensado para todas as pessoas dentro do museu. Nossa, muito legal, uma mensagem assim, acho que muito importante para todo mundo que está nos assistindo. Laura, você quer comentar alguma questão final? Não, eu acho que é isso, mas isso que a Di falou, né? De hoje em dia a gente ter essa autonomia, de ter esse olhar para as coisas, justamente porque a gente aprendeu isso dentro do projeto e a gente sabe que hoje, não importa onde a gente queira ir, as pessoas
vão ter que começar a entender isso, né? Seja na convivência, seja na percepção. Então, eu acho que quanto mais espaço a gente ocupa, mais pessoas a gente pode mudar a visão delas relacionada a gente. Eu acho que é isso. Gente, eu queria, assim, agradecer, porque acho que foi uma aula, assim, para todo mundo que assistiu. Eu aprendi muito, tô sempre aprendendo muito com vocês. E, de novo, reiterar o convite para todo mundo que ainda não conhece o projeto, que conheça, que vá atrás, porque realmente vocês estão de parabéns, é muito, muito especial o que o projeto faz. E acho que é um serviço essencial para todos os espaços culturais, todo mundo tem que aprender com o projeto Ver com as Mãos e com tantos outros projetos que nos ensinam sobre a pluralidade, a inclusão e a acessibilidade em todos os espaços culturais. Então, queria de novo agradecer a presença de vocês, do Wagner, querido, que está sempre aqui conosco, e de todo mundo que nos assistiu. Acho que foi uma experiência muito legal para todo mundo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Gabriela, quero agradecer, acho que em nome agora de todos os estudantes, eu já vi que tem alguns que estão nos acompanhando ali no Facebook também, a Gladys, que é a mãe do Nicolas, que é um aluno surdo, que participou de algumas atividades nossas lá no Centro de Artes Guido Viário também, mandou um abraço para eles, porque eles também ampliaram o nosso olhar, né, Laura? Eles também nos fizeram ter consciência da diversidade também, e nos fizeram aprender, né, de certa forma, a pensar também dentro desses espaços onde todas as pessoas e de todas as deficiências também estão inseridas juntas, né? Porque normalmente a gente costuma pensar em separado, então eu acho que a gente também abriu o nosso olhar para isso. E eu acho que nessa semana em que a gente, né, tem a comemoração do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, para nós é um grande avanço estar aqui com vocês de novo falando sobre isso, né? Então que a gente continue lembrando, né? Lembrando, e para que isso não entre em esquecimento, para que a gente não fale só sobre isso na semana comemorativa, no mês do Setembro Verde, mas que a gente lembre em todas as ocasiões, né, que esse é um assunto necessário, que a gente precisa refletir sobre isso e a gente precisa aprender junto sobre isso, né? É quando a gente estiver todo mundo junto que esse aprendizado ele vai acontecer. Então, obrigada, Laura, né, por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, foi muito bom. É sempre muito feliz ouvir eles falando, né? A gente fica com o coração preenchido, assim, de orgulho mesmo de ver que esses jovens, eles estão por aí, né? Estão por aí, ocupando seus espaços. Então, muito obrigada novamente por esse espaço, Gabriela. Wagner, obrigada também por estar aqui conosco. O Nicolas está te assistindo ali, até onde eu sei agora. Pelo menos uma pessoa surda está ao vivo ali te vendo, Wagner. Então, obrigada por esse momento acessível também aqui, né? Para que todas as pessoas possam nos assistir. Obrigada, Wagner. Obrigada, meninas. E a gente que agradece. O espaço do museu está sempre mais do que aberto para todas as iniciativas que a gente quiser fazer juntos. Acho que ter vocês conosco é sempre um aprendizado. Então, muito obrigada e boa noite para todo mundo que nos assistiu. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.